Seja bem-vindo à nossa aula de Física para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é um projeto SEDUC em ação, que contará com um programa diário para levar até você conhecimentos escolares. Eu sou o professor Fontinelli e falarei hoje de estudo dos gases, conteúdo importantíssimo para a segunda série do ensino médio. Então vamos lá, galerinha. Nossa expectativa de aprendizagem hoje é identificar pressão, temperatura e volume como grandezas de estado de um gás. E a primeira coisa que nós vamos ver é exatamente uma equação de Clapeyron. E aí você vai ter exatamente o quê? 5 grandezas. Mas é fácil você memorizar essa fórmula. Por quê, pessoal? Porque, olha só, toda pessoa quer encontrar na sua vida o seu grande amor. E nada melhor para você encontrar o seu grande amor que você orar por ela, para encontrá-la, para rezar para encontrá-la, não é isso? Então aqui, ó, você vai falar assim, olha, pressão, volume, número de moles, R e T. Por você, nunca rezei tanto para encontrar esse grande amor, não é isso, pessoal? Então fica fácil você memorizar assim. E as grandezas que nós vamos utilizar e estudar aqui são pressão, volume, número de mol, uma constante que vai aparecer para a gente e a temperatura, beleza? Vamos lá então. Temperatura, primeiro ponto importante para a gente saber disso é que você tem essa temperatura em Kelvin. Caso apareça para você em graus Celsius, eu tenho que somar com 273 graus, porque no sistema internacional a gente vai utilizar Kelvin em não graus Celsius que é utilizado. Por exemplo, Goiânia hoje, vamos supor que esteja fazendo 10 graus Celsius, está frio, né? E aí o que acontece? 10 graus Celsius, que eu quero saber esse valor em Kelvin. O que eu faço? Eu somo com 273. O que eu vou achar? A temperatura em Kelvin. Quanto é que vai dar isso aqui? 283 Kelvin, beleza? Aqui no nosso caso nós temos 287 Kelvin. Primeiro ponto importante, então, nós já falamos. Temos que passar sempre a Kelvin a minha temperatura. Segundo ponto importante, o conceito de temperatura. Conceito de temperatura vai ser para você exatamente o grau de agitação das moléculas. A temperatura expressa o grau de agitação. Está vendo as moléculas se agitando aí? A gente colocou uma fonte de calor, não é isso? E ele cada vez se agita mais. Observa aqui também, olha, o meu termômetro está subindo, porque o mercúrio que está lá dentro desse termômetro de vidro, o que acontece? Esse mercúrio aquece e ele dilata, ele aumenta o seu volume, aumentando assim a temperatura, tá ok? Então lembra, o grau de agitação térmica é a minha temperatura. Terceiro ponto importante que a gente tem que saber, temperatura é diferente de calor. Aqui eu tenho, olha, o calor, ou seja, a energia térmica sendo transferida para as moléculas. Essas moléculas recebem essa energia térmica e aquecem. Então eu observo que temperatura e calor são duas grandezas diferentes. Temperatura é o grau de agitação da molécula e calor é a transferência de energia que a gente vai ter para a molécula. Fontinelli, beleza, eu coloquei fogo, ela aqueceu. E se eu colocasse gelo aí? O que ia acontecer? Cara, muito fácil. Olha lá, o gelo ele está numa temperatura menor. O calor sempre sai do cara de maior temperatura para o cara de menor temperatura. Aqui, por exemplo, a gente tem 404 Kelvin, uma temperatura meio elevada. E aí você vai ter aqui, olha, o gelo absorvendo o quê? Energia térmica, ou seja, calor. Quando esse cara absorve esse calor, o que acontece com as moléculas? Começam a ficar menos agitadas. Por quê? Porque a temperatura dela vai diminuir. Com a diminuição da temperatura, observa lá na imagem, com a diminuição da temperatura, eu observo que cada vez menos elas estão se agitando, porque elas estão perdendo energia térmica, está diminuindo a temperatura dela. Fechou? Vamos lá então. Próxima característica importante, pressão. O que é pressão? Força sobre área. No nosso caso, que estamos estudando os gases, nós vamos observar que essa pressão que a gente analisa é exatamente a pressão que a molécula faz na parede. E esse conjunto de moléculas colidindo com a parede vai fazer uma pressão por toda essa superfície. Quando, por exemplo, nós pegamos aqui um recipiente e começa a diminuir esse volume do recipiente, o número de colisões aumenta. Esse número de colisões aumentando provoca o quê, pessoal? Aumento de pressão. Esse aumento de pressão pode provocar um estado crítico do meu recipiente. Isso acontece às vezes na sua cozinha. O que acontece lá?
explode a sua panela, não é isso? Porque a pressão aumenta. Então, se a pressão aumenta, você pode ter uma explosão. E esse aumento de pressão acontece pelo quê? Pelo aumento de colisões com a molécula. Terceira característica que nós temos que analisar, número de mols. O número de mols aqui está aumentando, ou seja, bombeando gás para o meu recipiente. Na física, esse número aqui não varia, porque a gente normalmente considera um sistema fechado. Sistema fechado, eu não vou ter nem aumento nem diminuição de moléculas. Então, ele vai ser uma constante para a gente. Beleza? Próxima característica, volume. Volume não tem mistério. Por que não tem mistério? É a capacidade, normalmente trabalhada em litro ou metro cúbico. Então, ele pode aumentar ou pode diminuir esse meu volume, ok? E a última característica, que é a minha constante. A gente tem dois valores que normalmente vêm em prova para você. E dentro de gases, a gente também vai considerar que é uma constante, então não vai sofrer variação, então não é tão fundamental para você conseguir entender o foco principal da aula de hoje, que é justamente esse isolamento da minha temperatura aqui, que eu vou ter PV e eu vou isolar. Vou pegar esse T e jogar para cá, olha, e vou isolar quem? NR. N a gente falou que é o quê, pessoal? Dentro da física não muda o número de moles, ou seja, o número de moléculas ao todo não vai mudar. Logo, esse R aqui também é uma constante. Eu posso então dizer que esse cara aqui é constante. Se ele é constante, ele não muda. Então, posso ter características iniciais de pressão, volume e temperatura. Características final sempre tem que ser o quê? Constante. Resultado disso é que eu chego em uma equação, que é chamada de equação geral dos gases, que ela é uma constante. Ou seja, o valor inicial dessas três grandezas, pressão, volume e temperatura, é igual às características finais dessas mesmas grandezas, só que com valores diferentes. Bem, primeiro ponto que a gente tem que entender disso aí, memorizar. Como é que eu vou memorizar isso, Fontenelle? Fácil. Primeiro caso, você já sabe, para encontrar o seu grande amor, você tem que rezar, você tem que orar. Por você, nunca rezei tanto. Beleza? E a segunda forma que você vai ter, que é a equação geral dos gases, como é que você vai memorizar isso? Da seguinte forma. Lembra uma música que tinha antiga, que falava assim, olha, Eguinha Pocotó? Lembra? Aqui vai ser quase isso, só que aqui, ao invés de ser Eguinha Pocotó, vai ser Piviti Pavotó. Como, Fontenelle? Piviti Pavotó. Beleza? Você nunca mais vai esquecer isso, olha, Piviti Pavotó. Olha que rima. Repete comigo. Piviti Pavotó. Primeira vez. Segunda vez, Piviti Pavotó. Já falou mais rápido, tá vendo? Agora, Piviti Pavotó. Pronto. Já é uma memória sua permanente. Nunca mais você esquece essa fórmula. Bem, nós podemos ter três variações, mas o importante é você entender a equação geral. Por que equação geral? Olha só. Primeira variação que eu posso ter. Iso, o que significa? Igual. Volumétrica. O que é igual, então? O meu volume. O meu volume é igual. Se o volume é igual, eu tiro o volume da minha equação. O que sobra? O P e o T. Está aqui, olha. Eu vou analisar dessa forma. Vou cortar o meu volume. Agora, segundo caso, iso, de novo. O que é iso? Igual. Bárica, pressão. Então, o que é igual nos dois? Pressão. Então, eu tiro a pressão. Se eu tiro a pressão, o que sobra? Volume e temperatura. E terceiro e último caso da variação da equação geral dos gases. Iso, o que, pessoal? Térmica. A temperatura se mantém constante, não muda. Então, tira a temperatura. O que fica? PV igual a PV. Fontenelle, são três fórmulas que eu tenho que decorar. Não, não são três fórmulas. É essa fórmula. E aí você pensa, se a questão falar que o volume é igual, corta o volume. Se a questão falar que a pressão é igual, corta a pressão. Se a questão falar que a temperatura é igual, corta a temperatura. Fechou? Bem, e eu trouxe uma experiência para você entender melhor como é que isso funciona. Olha só, tinha álcool dentro do recipiente e eu coloquei fogo aí dentro. Quando eu coloquei fogo e tampei, o fogo apagou. Quando ele apaga, a temperatura diminui. O que acontece com o meu volume? Também vai diminuir, tá certo? Aplicando na fórmula, a gente consegue chegar nesses valores de uma questão. Vamos aqui, olha, para você entender melhor. Quando você tem diretamente proporcional, a relação é de divisão, tá certo? Então, diretamente proporcional. Por exemplo, o exemplo que nós falamos agora. Volume diminui. O que acontece com a temperatura? Diminui também. Por quê? O que é diretamente proporcional, pessoal? Quando duas grandezas aumentam ou quando duas grandezas diminuem.
Se uma diminuiu, a outra que está dividindo obrigatoriamente vai diminuir. Fechou? Agora, olha o outro exemplo que eu vou falar para você. Multiplicação, relação matemática, que você vai ter aqui, olha. É inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, quer dizer, uma grandeza aumenta, a outra grandeza o quê, pessoal? Diminui. Se uma grandeza diminui, o que a gente fez agorinha? A gente diminuiu o volume do recipiente, lembra dele? E o que aconteceu com o meu recipiente aquela hora lá? Não ocorreu uma explosão? Por quê? Porque a pressão, o que aconteceu? Aumentou devido ao aumento do número de colisões entre a molécula e o recipiente, não foi isso? Então eu tenho aqui, olha, multiplicação é inversamente proporcional. E aqui, olha, volume e temperatura diretamente proporcional. Quando é que isso cai em prova, Fontenelle? Toda prova do Enem cai isso. Todas. Então você tem que saber memorizar isso aqui, a relação de multiplicação e divisão, como é que funciona para você matar questões do Enem, porque toda prova cai. Fechou, galerinha? Vamos entender aqui, então, olha só. Aqueles 3 casos. Você tem aqui, olha, pressão, temperatura e o volume, que é o meu recipiente. O que eu vou fazer? Vou analisar aqui, olha, 300 Kelvin, a minha pressão e o meu volume. Só que ele é isovolumétrico. O que é iso? Igual. E volumétrico? Volume. Posso cortar, então, quem, pessoal? O meu volume. Se eu tiver uma pressão aqui inicial, olha, de 80 atm, pressão inicial, estou colocando aqui, olha, 80. E a minha temperatura aqui, pessoal, de 300. Temperatura 300. A minha pressão, a minha nova pressão, vou supor que seja 160. Qual vai ser a temperatura que eu vou atingir? Vamos verificar? Se eu pegar aqui, olha, jogo o meu T para cá, multiplicando com 80. Então vai ficar 80 vezes T igual a 160 vezes 300, não é isso? O que acontece com esse 80 aqui, o 300? Vai passar dividindo, não vai, pessoal? Olha lá o que vai acontecer aqui, olha. Eu estou pegando, aumentando a minha temperatura e aumentando a minha pressão. Resultado disso, que nós temos o que é? A temperatura vai chegar em quanto? 100 Kelvin. Beleza, pessoal? Então, a gente aplica essa equação como? Se é isovolumétrica, eu corto o volume, jogo o valor da pressão e da temperatura para achar o valor da minha temperatura. Beleza? Galera, nosso tempo encerrou, infelizmente. Agradeço a todos vocês, muito obrigado, forte abraço e até a próxima.